Fala pessoal, sou Canarinho na área, mais um episódio aqui, estamos juntos, eu, JP e Biel, junto com vocês, obrigado mais uma vez aí por nos acompanhar, por compartilhar e continua fazendo isso, segue a gente aí nas redes sociais, bora lá, certo JP? É isso aí, João, mais um episódio, estamos aqui hoje para falar do Brasil de novo, da história, das coisas que acontecem em relação à seleção, muito feliz, muito empolgado aí para a gente poder debater com o Biel, contigo aqui. Isso aí. Fala, Biel. Mais uma vez juntos, unidos para falar sobre seleção. Vamos falar hoje sobre um tema que pode ser polêmico em alguns pontos, mas pode ser um tema que tenha um bom papo. Isso aí, verdade. É um tema bacana, o Biel já antecipou e é isso mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre craques da seleção. E queremos ouvir de vocês aí também, ler de vocês o que vocês gostam, quem que vocês gostam. Vamos lá, roda a vinheta. Estamos de volta, pessoal. Agora começando de vez o episódio. Lembra aí, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, compartilha e assiste os episódios aí até o final. Hoje a gente vai falar aqui um pouco do tema craques, né, da seleção brasileira. É um tema que, graças a Deus, a nossa seleção tem muitos craques. E a gente não vai caber tudo num episódio só, mas é legal a gente falar de alguns aqui e de algumas coisas. E para dar esse gancho do craque, né, JP Biel, a gente estava falando aqui sobre o amor da seleção brasileira, que a gente já falou de alguns episódios, mas tem aquela dúvida. Será que o amor pela seleção brasileira está acabando? O que vocês acham aí? Pode estar diminuindo muito por causa tanto do desinteresse, por causa das últimas campanhas do Brasil que não foram das melhores, tanto pela falta de alguns jogadores, assim. Tanto que o tema é craques, pode estar faltando alguns craques na nossa seleção. E tem até para pegar um gancho, JP, para passar a palavra, a gente tem um gráfico aqui legal, que eu acho que pode dar um gancho em cima do que o Biel tá falando aqui, que fala do nível de interesse dos brasileiros por cada edição da Copa do Mundo neste século. Dá para colocar aqui na TV, pessoal? Olha lá. Se a gente for olhar aqui o gráfico, a gente vê uma total mudança, né, JP? É interessante esse gráfico, né, João? Porque, de fato, o que a gente está vendo aqui, esses números, eles trazem uma realidade que, na minha cabeça como torcedor, não encaixa, né? Não encaixa, mas aí é uma pesquisa, enfim, Datafolha, essa é uma pesquisa da Datafolha. A gente coloca numa fonte aqui depois. Tá. Então, foram entrevistadas várias pessoas e chegaram nesses números. Mas é muito interessante você ver que até 2006 a gente tinha uma curva ascendente aí com grande interesse por parte do brasileiro nas edições da Copa do Mundo, e depois foi só caindo, né? A gente teve um repique aqui de 18 para 22, 18 foi a mínima, né, com 18%, e foi para 22, que é um número muito baixo, né? E em contrapartida, nenhum interesse, ou quase nenhum, tá lá na casa dos 50%. Então, acho que o que o Biel trouxe aí da falta de craques e tal, acho que é um dos elementos, mas provavelmente não é o único. Acho que, assim, o brasileiro viveu uma época boa, euforia, quando a gente fomos campeões e depois tínhamos grandes times, grandes craques, né, até a Copa de 2006, e depois a gente viu que o nível da seleção diminuiu. Então, faz sentido a gente olhar esse número, esse dado, com o atual momento. Né? E esse gráfico, ele diz muito bem, assim, que 2002, 2006, 2010 tem uma diferença de 20% ali de 2002 a 42 e 22, então 20 de diferença. Então, enquanto em 2014 vai para menos 1 de diferença, porque o interesse... Em 2014 a Copa é no Brasil ainda. Sim, a Copa foi no Brasil, o Brasil chegou na semifinal. É uma pesquisa que, no mínimo, assim, preocupa, né, vamos falar assim, porque se a gente falar, e aí mais uma vez, né, bom, nesse aspecto é bom saber que o nosso canal aqui tá no movimento certo, porque a ideia é que a gente ajude e apoie aí para voltar esse amor pela seleção, para que essa curvinha que subiu de 18 para 22 e 26 ela aumente cada vez mais e diminua a parte da vermelha ali. E muito vai de encontro com aquilo lá, né? A seleção brasileira é muito falada, muito perto da Copa do Mundo. E aí quem não acompanhou ali naquele intervalo, naquele período, seja por N motivos, e aí um dos motivos que a gente vai falar aqui, eu acho que pode estar correlacionado, que é craque, porque a gente tende a ver que craques na seleção atual, como é que isso tá? Então, assim, a gente pode ver aqui uma proporcionalidade, né? De 2010 para cá,
a gente já teve uma diminuição de diversos craques na seleção brasileira, né? Porque nas outras seleções ali, 2002, 2006, até 2010, que era uma seleção aí bem controversa, mas ela tinha jogadores ali, né, com médias altas, jogadores com referência no mundo, mas com o último pessoas... craque em 2010 era o Robinho, que depois disso foi só... Daí pra frente foi só pra trás. Não, mas eu acho Mas que o grande Kaká... craque em 2010 não era o Robinho, né? Era o Kaká, Sim, que era o era, Kaká, que era o sim. atual Não, melhor. com Não atual, certeza. mas ele Era foi o último brasileiro. brasileiro a ser Melhor classificado do melhor do mundo. Até hoje ele foi Mas o último brasileiro. o que eu concordo com você é que o Robinho foi protagonista naquela Foi, Copa. Sim. Isso sim. Sim. Foi, e assim, a gente tava indo até num caminho, teve aquele lance fatídico lá, né, do Felipe Melo, que acabou ficando estigmatizado. O encontro com o Júlio César. Encontro com o Júlio César, exatamente. Então, assim, é uma Copa do Mundo que meio que gerou aí, talvez, a próxima. E na sua opinião, assim, o craque, agora voltando, vamos falar do nosso tema do episódio. O craque, a falta do craque, quanto que ela tá impactando aqui nisso e nessa visão? Cara, assim, é difícil afirmar, mas com certeza, como a gente falou aqui, acho que o último brasileiro que ganhou uma bola de ouro foi o Kaká. E para muitos o Kaká foi um grande jogador, mas não foi o melhor jogador que a gente teve na década, né? Ou no século, na verdade, né? Porque a gente teve Ronaldinho, que também são... Que a gente vai comentar depois. Isso, que também são dessa mesma época. Mas assim, cara, se a gente começar a analisar Copa a Copa depois de 2010, o Neymar ele foi o grande astro da seleção nas 3 Copas subsequentes, né? 14, 18 e 22. Sim. Mas em nenhuma das 3 ele teve o ápice técnico dele. Não. Então assim, Neymar é o último grande craque da seleção? Acho que é unanimidade aqui pra gente. Sim. Mas em contrapartida, se a gente tiver que voltar muito no tempo, a gente vai falar de 20 anos atrás, né? Que é Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Porque o ápice do Neymar foi em 14, mas que ele lesionou nas quartas, então ele jogou bem até as quartas de final para na semi não jogar e ser uma atuação vexatória. Então não tem nem o que fazer. É que assim, quando a gente fala de craque, né? O Brasil, ele é celeiro de grandes craques. E a gente... E aí é legal porque aí a gente fala, pô, todo mundo aqui já foi pra fora do Brasil, já viajou. E, cara, é impressionante a gente como brasileiro, quando sai, os caras identificam a gente como brasileiro. A primeira coisa que eles falam, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé. Então, assim, isso chama... a essência do Brasil. Já chegou a acontecer comigo 2 vezes. Uma, a gente estava em Nova York, foi pegar uma bicicleta alugada numa loja. Quando a gente foi da primeira vez, o cara tava tratando super mal todo mundo, tava sendo meio arrogante com todo mundo. Daí quando a gente voltou pra devolver, o cara perguntou, o cara era africano, ele não me lembro de qual país que ele era, ele tinha comentado, mas eu não lembro. Ele falou assim, você é brasileiro? Aí meu pai falou, sou. E daí o Ronaldinho, Pelé e Ronaldo, Kaká. Mudou o tratamento. Mudou totalmente a história, o tratamento, né, com a gente. E mudou o jeito de falar, né? Sim, não, isso faz muito sentido. Você falou que eram 2 vezes, a outra... Sim, a outra eu tava passando na segurança da Torre Eiffel pra entrar. Daí meu pé travou num ralo, não tava conseguindo passar. Eu travei a fila da segurança. Biel travando a fila da Torre Eiffel. E daí Atentado terrorista, né? Terrorista brasileiro. E daí ele perguntou, aí pelo sotaque, o cara perguntou, porque a gente tava falando inglês, pelo sotaque ele perguntou, você é brasileiro? Sou. E daí a mesma história, Pelé, Ronaldinho, então... Quando a gente vai, os craques, eles representam muito o Brasil. Cara, até pegar o gancho do Biel, porque eu tive um episódio igual também, na mesma Paris. A gente tava lá no Trocadeiro, perto da Torre Eiffel, e tinha muitos imigrantes africanos vendendo, né, as bugigangas e tal. E aí o cara, compra isso aqui. Aí eu falei, não, tem que... E aí o cara, você é brasileiro? Aí veio com os mesmos nomes, os mesmos caras. Sempre. Eu falei, tá, e os caras abraçavam a gente, E o primeiro cara. sempre a falar Pelé. E eles abraçam a gente, falam Brasil, não sei o que e tal. Então você vê que a galera de fora respeita demais os craques do passado que a gente teve e reverenciam esses nomes. Que aqui no Brasil a gente não vê tanto, né? Acho que tá ficando já mais no imaginário, no nosso mundo aqui que a gente gosta, mas a galera mais antiga já tá perdendo essas referências, né?
infelizmente, Você não tem nenhuma história assim? Não tenho, mas assim, infelizmente, pegando o lugar que você tá falando, infelizmente as pessoas estão esquecendo, e a gente tende a desvalorizar, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? E pegando o gancho, né, JPC, eu tenho história agora, recente, que eu acabei de voltar numa viagem com a minha esposa e com a minha filha, e lá eu não tava nem com a camisa da seleção, eu tava com uma calça da seleção de treino. E nessa calça da seleção de treino, lá em um determinado ponto que a gente estava pedindo alguém para tirar foto, a pessoa perguntou a mesma coisa. Brasileiro? Falou os mesmos nomes, repetiu as mesmas coisas, colocou ali os R's da vida, né? Sempre falando da Copa de 98, aí o cara até brincou comigo da Copa de 98 e tal, e foi muito legal, porque a gente vê que isso conecta todo mundo. A seleção, essa camisa da seleção, e até a calça, né, nesse caso, até a calça, literalmente conecta as pessoas e faz as pessoas saberem aí de que onde a gente é e que a gente tem o maior time, a maior história aí, né, independente do momento, é a maior história. É a camisa mais pesada. E vocês, exatamente, e vocês? Tem alguma história engraçada? Tem alguma coisa pra contar pra gente aí? Compartilha com a gente também. E fala onde vocês estão naquele gráfico ali pra gente também no momento da Copa do Mundo. Espero que a gente esteja ajudando aí a subir. Bora pra cima, porque o Brasil precisa da gente, cara. O Brasil precisa estar envolvido, precisa estar nesse contexto onde a gente quer estar, do movimento verde e amarelo, de toda a história, como é que a gente impulsiona. Então segue a gente aí, bora lá, compartilha histórias aí pra gente também, que é muito importante, né, pessoal? Sim, e uma pena que esse gráfico começa em 2002, né? Porque eu queria ver a adesão em 94. Verdade. Que na minha memória é 100%. É 100%. Tava todo mundo, né, mano? Quem não lembra do Tetra, né? É Tetra, né? Galvão Bueno aí, Pelé juntos, foi incrível. E assim, vindo pro nosso tema, conectado a tudo isso que a gente tá falando, sempre relembrando o nome dos craques. Vamos falar agora aqui dos craques que a gente lembra, que a gente acha maiores, melhores. Já viram, que não viram. Que a gente viu, que não viu. Vamos deixar livre aqui, vamos falar um pouquinho nomes soltos aqui. Vamos colocar. Biel, começa. Não vamos começar pelo melhor, não, claramente. Começa da... O Pelé não precisa nem ser citado, né? Acho que vamos combinar isso. Pelé ou concurso? Pelé ou concurso, acho que não tem mistério. Aqui a gente é Pelé na veia, galera. Então assim, Pelé, não tem como comparar Pelé com nenhum jogador. Desculpa aí quem acha diferente, mas a gente vê as jogadas. Se você pegar vídeo de Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane, todos os dribles que eles fazem. Tem vários. O Pelé já fez em algum momento. O Pelé já tinha feito em algum momento diferente, criou, já fez aquilo naquela história. Mas o futebol era diferente. Essa é uma discussão que vai durar pra sempre. Vai durar pra sempre. Mas na nossa opinião aqui, aí eu posso falar por nós nesse caso, é unânime. Pelé e não tem comparação. Messi, Cristiano Ronaldo, se jogam muita bola. Ronaldo Fenômeno, que a gente é apaixonado aqui também. Romário, mas Pelé. Então, tirando Pelé, galera, vamos lá. Pelé, outra prateleira. Vamos lá. Vamos começar pelas primeiras conquistas. Vamos começar de lá de trás. Vamos começar Garrincha, Didi, esses nomes mais antigos. Zagallo. Boa. O que você acha deles? Gosta? São grandes craques aí que não tem... faz falta ter gente assim, né? Faz. Você já viu o vídeo desses caras jogando bola, velho? Já. Vi uns vídeos já não vejo faz um tempo, mas eles jogavam muita bola. Bola. A gente não acompanhou, né, JP? A gente não viveu essa época, mas nossos pais, história, assim, né, a história, os avós, pais, assim, contam. E assim, os vídeos que a gente vê da seleção de 70, eu vou falar assim, né, cara? É uma coisa maluca, Sim. Mas bota aí, JP, craques aí que você vai na linha temporal aí da seleção. Seleção, né? Se for na linha temporal, eu vou voltar até mais no tempo do que o Biel falou, porque ele já trouxe aí a nossa época vitoriosa, mas a gente tem os caras que começaram a dar cara pro Brasil. Acho que os dois primeiros, né, lá na década de 30, o Arthur Friedenreich, que foi um dos maiores artilheiros daquela época, e na sequência o Diamante Negro, né? Quem não conhece o criador da bicicleta. Aí, ó, o garoto sabe. O criador da bicicleta. Aí, nosso Leônidas. 13 anos e sabe, galera. Boa, isso aqui é bom. Sim. Isso é seleção, isso dá emoção. Não tem como não saber. Não tem como, né? Leônidas da Silva, assim, pro que falam da época, né? Que ele jogou a Copas 34, 38, então assim, quase 100 anos atrás, né? Mais de 90, quase 90, na verdade. Falam que ele era absurdo. Sim. Então, assim, grandes jogadores a gente já teve no passado que a gente não era a melhor seleção. E aí, entrando nos anos 50, obviamente 58,
58 foi Pelé. Em 62 foi o Mané. Isso aí. Em Já tem até 7-0 na mão. o Esquadrão. Então o Brasil foi o primeiro time tricampeão. Então a gente teve ali uma base com todos esses caras que ele falou. Zagallo, Zagallo, Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos, Djalma Dias, e aí vai. Aí entra em 70 com Gerson, Rivelino. O Gerson, cara, foi o segundo melhor jogador da Copa. E eu tive a oportunidade de participar de um programa com ele, que eu falei pra ele, cara, você foi o melhor jogador da Copa. Porque o primeiro era o Pelé. Então não tem comparação. Sim. Então ele foi o primeiro humano melhor daquela Copa, né? Porque o Pelé era extraterreno. Gostei. Primeiro humano. Gostei, JP. É uma boa nomenclatura. Sim, aí você tem o Gerson, aí você tem o Rivelino, patada atômica, Capita, Carlos Alberto Torres. Cara, a seleção de 70 foi a maior seleção da história. Sim. Não do Brasil, da história do futebol. Então aquela seleção jogava por música, né? Então, assim, era um esquadrão, como a própria música diz. Sim. Então, assim, falando dessa etapa, eu acho que aí você... Não sei se você tem algum complemento, mas... Não, assim, difícil conseguir complementar, porque eu acho que é nesse sentido. Eu gosto muito de times de alta performance, né? Trabalhando, fazendo analogia com o nosso dia a dia. E times de alta performance sempre colocava, assim, sempre quando eu queria fazer analogia, seleção de 70... aí você pega o Dream Team de 92 de basquete, aí você pega o All Blacks, assim, coloca... Mas a seleção de 70, gente, ela rodava por mais que falasse... mas se botasse essa seleção pra jogar agora, não jogava. Mas o negócio é que o estilo de jogo era diferente. Eles iam jogar muito fácil e ia se encaixar no estilo de jogo hoje. Porque naquela época, a ideia era dribla, toca, tá chegando no gol. Se for assim, cara, essa seleção ia destruir, ia tocar a bola um pro outro, tudo ia chegar no gol. Eu vou fazer um salto no tempo um pouquinho, JP, assim, mas assim, tanto 70 quanto 82, além das grandes seleções que eles deram, tem que tirar o chapéu pros técnicos da época. Sim. Porque eu fico imaginando, se a gente tivesse no mesmo meio de campo hoje, vamos pegar de 82, Sócrates, Zico, Falcão e Cerezo. Será que o técnico da nossa seleção brasileira deixaria esses 4 jogarem? Hoje não. Não deixaria. Vamos voltar na de 70. Rivelino, Gerson, me ajuda aí, Pelé. E tinha o Zagallo, Clodoaldo, né? O Zagallo era o técnico. Zagallo era o técnico de 70, né? Aí, tá vendo, gente? Foi mal. Nesse momento a gente vai gravando aqui, a gente vai lembrando. Mas você vê, tanto o Zagallo quanto o Tele Santana são caras que permitiram ter um meio de campo, cara, que você fala assim, cara, hoje, se a gente olhasse hoje, várias vezes, não, tem que ter um contenção, tem que ter um cara ali que segura a bola, tem que ter um que quebra o jogo. Essas seleções, elas deram um show. Uma foi campeão e uma fatidicamente não. Mas em termos de craques, falando nisso, eu até colocaria, só acrescentaria, porque parabéns aos técnicos, assim, nesse fase, né? Eu não estou falando craques dentro do campo, mas tem que falar assim, cara, Zagallo, você é fantástico nesse aspecto aí, pegando até 70 e 82, eu acho que... E fisicamente também é fantástico, 90 anos e ainda tá de pé. É isso aí, boa. Isso aí, velho lobo. E, cara, um dado interessante da Copa de 70 do Zagallo, ele assumiu a seleção muito perto da Copa. Foi assim, a seleção também não fez uma eliminatória muito boa, um momento complicado, conturbado também politicamente no país. E aí o Zagallo assumiu a seleção no ano da Copa. Então, assim, ele não teve muito tempo para criar o futebol arte. Inclusive, eu queria até pedir para nossa produção, quando a gente tá falando aqui de 70, de mostrar os lances para essa garotada. Total. Ver como que jogava por música, né? Exatamente. Aquele gol na final contra a Itália, Nossa, o último gol da Copa é o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. Acho que não tem gol mais A jogada bonito. é perfeita, cara. A bola passa por todos os jogadores, começa lá atrás, é uma triangulação, um toque. Como o Pelé consegue tocar pro Capita chegar chutando sem nem olhar. O nome que faltou aqui na 70, na hora que eu tava lá, que eu coloquei Zagallo, desculpa aí. Tostão, né, bicho? Tostão. Cara, Tostão nossa camisa 9. Tostão não fala demais. Assim, você pega o Tostão e fala assim, cara, o que ele fez naquela Copa, você pega os lances do Tostão, você fala assim, cara, como assim, cara? Olha a quantidade de craques. De craques. É isso que eu falo. Se você olha pra hoje e fala, aí assim, além da falta de craques, tá faltando um pouco de ousadia na nossa. Fala assim, cara, deixa o time jogar como o Brasil cara. Bota esse time pra jogar, joga pra frente, vamos deixar o time jogar, deixa o time produzir, deixa o time fazer gol. Acho que isso é importante, assim, da gente pegar e falar disso, né? Então eu dei esse salto temporal aí pra 82, porque 82 foi, todo mundo fala, eu não lembro, obviamente, tinha 1 ano de idade.
apesar de ter sentado ali para ver Uma o das jogo lá. melhores seleções, né? Mas foi uma seleção, uma pena que uma seleção não conseguiu ganhar. Então a gente sabe disso, tinha craques e mais craques dentro da seleção brasileira. As laterais eram fortes demais, o meio-campo era forte, o ataque também. A gente fala muito dos laterais mais recentes, né? Do Roberto Carlos, Cafu, que de fato foram os últimos dois grandes laterais que a gente teve na seleção, mas os laterais de 82 e 86. Júnior, cara. Nossa, o Júnior é um fenômeno, né? Canarinho, né? Canarinho, Leandro também, né? Então, assim, era uma seleção... Se a gente lembrar da seleção como um todo de 82, é fantástico. O meu pai, ele falava que o Leandro era um jogador assim... Sempre era Fluminense? Não, Leandro era Flamengo, né? Flamengo era Leandro e Júnior, né? Os dois Flamengo? Os dois Flamengo. Jogavam muita bola. E era uma lateral assim, aquele time foi uma pena. Tinha o zagueiro, Luizinho, tinha o Éder na outra ponta, tinha lá na frente o Zico lá na frente, aí tinha o Chulapa, né, que naquela época o Reinaldo acabou machucando, não conseguiu ir, mas assim, enfim, tinha uma infinidade de jogadores que jogavam bola por música, né, cara? E aí, cara, você falou, e a gente já tinha falado do Zico aqui, que na minha concepção até o momento hoje, a gente tá falando 2023, tem uma carreira, acho que dentro da seleção, muito parecida com a do Neymar, né? Que não conseguiu uma grande conquista para carimbar o nome, para estar naquela prateleira do Romário, do Ronaldo, do Pelé. Quer dizer, do Pelé não, porque o Pelé tá acima, né? Mas ali, na prateleira dos grandes vencedores. Então, faltou pro Zico, mas independentemente do título não ter vindo, até hoje a gente reverencia ele pela arte e do futebol. E em números, ele tá ali, é top 5 entre os maiores artilheiros da seleção, em número de passe, assim, o Zico futebol arte, né? Sim, acho que outro jogador do Flamengo Zico também. Zico mesmo fora da seleção, ele em um ano foi o segundo jogador que marcou mais e fez mais gols em um ano. Ele foi superado há pouco tempo pelo Messi em 2012. Mas tirando o Messi em 2012, o jogador que fez mais gols em um ano, não é nenhuma temporada, em um ano foi o Zico. Mas isso aqui no Brasil ou ele já estava jogando lá na Itália, no Japão? Isso foi no Brasil. No Brasil? No Brasil ainda, né? No Brasil, Muito legal. E assim, tem até como não vai caber, graças a Deus, olha assim, como é que não vai caber tudo num episódio. Não vamos nem falar das meio tempo ali entre 70 e 82, vamos pensando agora avançando na linha do tempo para chegar até aonde o Biel estava colocando aqui, que tem vários jogadores aí que a gente pode lembrar, né, JP? Aí pensando assim, passando de 82 para frente, vamos lembrar de alguns craques aí para a gente conversar. Aí chegando 94. Já em 94, vamos falando ali. E Biel, fala quem você lembra, agora você vendo 94, jogar. Eu lembro de Tafarel, Jorginho, Branco, o Romário, Bebeto. Putz, eu tô tentando. A gente nem falou do Jairzinho de 70, isso que eu me impressionei. É verdade, você vê quantos jogadores tinha. Jairzinho era fantástico também, bom lembrar. Jairzinho fez gol em todos os jogos daquela Copa, né? Em todos os jogos. Sim. O ponta. O único até hoje, né? Daquela seleção de 94, o ponta direita era o. Ponta direita, na frente. Era o Raí. Que ele foi substituído, né? Sim, mas depois ele saiu. Aí veio o Mazinho. Depois veio o Mazinho. E aí tinha o meio Dunga, né? Tinha o Dunga, sim, o Dunga. Eu sou fã do Dunga, cara. Pra mim o Dunga, assim, é a cara... Tudo bem que aí você entra já na percepção do técnico também, que aí a gente vai discutir em outro momento, mas... Pô, é um cara que não tinha como... Você olhava a raça... A quantidade de desarmes que ele fez na Copa de 94 Bizarro. É um absurdo, Sim, cara. Assim, o volume, só na final Brasil e Itália, ela compensa Copas do Mundo inteira de outros jogadores que jogaram na posição. Depois a gente pode até procurar o número, porque são números assim, cara, bizarros. Mas, e aí falando de 94, o Biel já citou os nomes os mesmos que eu ia citar aqui. Mas hoje, né, a gente já falou num dos episódios aí de camisa, tá? Hoje eu tô com a camisa aqui da Copa América de 89 do nosso Romário, né? Romário. Camisa 11. Então, assim, Romário... Indiscutivelmente um dos maiores de todos os tempos. Do que eu vi, cara, fenômeno é cracaço, mas como eu era menino e tal, então você cria uma conexão nessa faixa etária, que é a faixa etária do Biel. Então, pra mim, do que eu vi, o Romário é o maior jogador que eu vi na seleção. E, obviamente, que isso é discussão, o amigo que tá vendo vai poder fazer a opinião dele, dar a opinião dele, enfim. Mas o Romário, eu acho que... posso discordar com você, mas eu respeito sua opinião. A eterna pergunta. Escreve aí pra gente. Romário ou Ronaldo Fenômeno? Essa é uma disputa. Mas são... Mas, cara, na opinião de vocês aí, assim, é uma discussão boa.
que às vezes de vaga eu sou na mesma linha do JP, porque o Romário vi jogar lá naquela história de todo minha infância, criou o nosso encanto, né? Criou o nosso encanto. Mas assim, na hora que eu lembro do Ronaldo, o que o Ronaldo fez é uma coisa muito louca. Então, o Ronaldo, assim, é bem... O Ronaldo, assim, foi um jogador fantástico, fenômeno, né? Sim. Desde ali de 93, quando ele fez muitos gols pelo Cruzeiro com 16 anos, até o final de carreira de 40 gols em 2011, né? Profissional. Então, assim, ele fez números impressionantes. Mas acho que o que pesou na carreira do Ronaldo foram as lesões, que ele não tem culpa, obviamente. Sim. Se ele não tivesse essas lesões, os números dele seriam, maiores ainda. Não, seria. E pegando o gancho da camiseta aí, né, Biel? Você tinha falado também num dos episódios aí nosso passado que tinha uma da camisa da coleção aí do JP que você gostava, né? Que era a sua preferida. Sim, a minha preferida é essa daqui. Não cabe mais no JP. Eu tô usando essa camisa. Era bem slim, hein, JP? Por que será que não cabe? Era bem slim, hein, JP? Sério mesmo? Camisa aqui, ó. Nascidos pra jogar futebol. E não é nem tão antiga, né? 2006. Camisa de 2006. Camisa maravilhosa. Camisa, eu acho ela sensacional. Uma boa escolha, um bom gosto, Biel, que eu também sou muito fã dessa camiseta. Acho que, assim, Nascidos pra jogar futebol também me marcou muito aí naquela época. E aquela seleção também, aí olha só, já demos salto temporal de novo. Não, vamos mas calma. Falando de 2006, porque você tá falando com a camiseta, né? Putz, aquela seleção tinha que ter ganhado, igual 82, né? Mas vamos lá. Não quiseram, vamos voltar. Agora, beleza. Voltamos pros craques. Voltamos pros craques aí. Aí a gente tá parando ali, e aí vamos pra 98, 2002, né? Vamos falar um pouquinho. Mesma geração. Sim. O Tafarel continuou no gol em 98. Sim, 98 sim. E daí em 2002 entrou o Marcos, tinha o Ceni, tinha o Dida no banco. Aí tava difícil pra escolher goleiro, hein? Aquela época ela tinha muito bom, né? Aí eu lembro mais... Aí você tá pensando como craques mesmo, esses goleiros, você entende que eram craques também. Sim. Boa. E eu acho que a seleção de 2002, ela só fica atrás da seleção de 70. Eu acho ela melhor ainda do que a seleção de 82. Eu acho. Sério? Olha só que interessante. Interessante a analogia. Lúcio, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo... Não, aquela seleção era absurda. Era uma boa seleção, Biel, mas... Anderson Polga. Anderson Polga, verdade. Zagueirão. Tinha banco, né? Ricardinho. Ricardinho. Gilberto Silva. Kaká, né? Kaká também. O Kaká tava no banco, não. O Emerson machucou brincando no gol. O Emerson machucou brincando de defender, machucou. O Gilberto Silva pegou a titularidade lá. Era uma ótima seleção, não tem o que falar, né? O Emerson machucou e o Gilberto Silva pegou. Absurdo. E o Kleberson. Tinha o Kleberson também, verdade. O Kleberson também. Era uma baita seleção. Mas a de 2006 era melhor que a de... Eu também acho. Eu acho que a de 2002, ela era tanto boa... Ela era boa no titular e era boa reserva. Então, tipo... Tanto que o Emerson machucou e entrou o Gilberto Silva e mesmo assim deu certo. É uma analogia ótima, mas 2006, assim, na minha opinião, 2006 ainda bate a seleção de 2002. Porque, nossa, você olha aquele contexto ali na frente, né? Adriano, Ronaldinho... Kaká. E Robinho, Kaká. Quadrado mágico, assim, você tinha. Aí o reserva, tipo, Pelé, tinha muita gente. Tinha muita gente boa. Olha pra você ver que discussão boa, né? Também, né? O em Lúcio. Era. Em 98, JP, tem alguém aqui que faltou? Vamos pensar, 98 é uma seleção que é nostálgica pra gente, sim, né? O que primeiro me chama a atenção da de 98 é a camisa, que eu acho a mais... Ele gosta dessa, eu gosto da de 98, lindo, né? Que eu tenho também, mas é maravilhosa, cara. Assim, uma camisa linda, acho que foi a primeira Copa da Nike, né? Que até hoje é a fornecedora. Mas, cara, assim... Aquela camisa também é muito maravilhosa. Maravilhosa. Cara. Agora, pra te falar de jogadores, né? Pensando na Copa de 98, acho que ali, né... De fato, as duas laterais tiveram os dois fenômenos que foram até 2006, que foi o Cafu e o Roberto Carlos. E aí você começa a montar o meio e tal, mas acho que o grande destaque mesmo foi o ápice do Ronaldo, né? Quando fisicamente ele estava voando, ele era muito novo. Tava jogando muito. E aí ele jogava ali, o Bebeto fazia dupla de ataque com ele. Enfim, a gente tinha várias opções. Faltou o Romário. Faltou o Romário, né? Infelizmente o Romário ainda... Eu acho que se a dupla fosse Romário, Ronaldo... Nossa, aí ia ser uma briga boa de história. Se o Ronaldo tem a convulsão no dia lá, mas a gente já tinha o Romário ali também. Já tinha, exato. Esse é o ponto.
E faltou o Romário ali, né? Mas é uma pena, né? Que ele não conseguiu estar nessa seleção. Que fez falta, né? No final, acabou que fez falta. E já nessa seleção, a gente tinha o Rivaldo, né? Eu lembro daquele jogo da Dinamarca, o Rivaldo jogou muita bola. Então, assim, a gente já tinha um time bacana, mas aí você tinha outros caras que hoje a gente fala, pô, jogaram Copa, estavam lá. Zé Carlos, Doriva, caras que, teoricamente, se você olhar, provavelmente o Bial nem lembra desses nomes. Nem lembra. Mas eu acho que o jogador mais subestimado pela seleção, que ninguém fala, não é que ninguém fala, mas que dá menos atenção, é o Rivaldo. Ele jogou muito em 2002. Muito. Rivaldo era craque, né? O Rivaldo só não foi o melhor da Copa, até porque o melhor da Copa foi o Oliver Kahn. Foi o Oliver Kahn. É uma das decisões mais... Que ele foi... Contestação bizarra. Foi o melhor da Copa antes mesmo de jogar a final. O que aconteceu na final? Não faz o menor sentido, né? Do melhor da Copa. Que de fato era o melhor da Copa. Sim, e um gol que ele tomou foi um peru, né? Piruzaço. Graças a Deus. Obrigado, Oliver Kahn aí. O Oliver Kahn ajudou demais. Um dia falar com a gente. Se quiser um dia, vem aqui pra gente trocar uma ideia e agradecer você, né? Porque 2002 foi sensacional. Obrigado, cara. E assim, de novo, graças a Deus a gente teria que ter vários episódios aqui pra falar. E agora a gente vai de novo, né? De 2002, 2006 que a gente tava. Aí a gente entra na linha de lembrar 2010, 2014, 2018, né? E 22. Um pacote só. E aí, craques dessas seleções aí? Kaká continuou em 2010, Robinho, que jogou em 2010, 14, Neymar, mas quem em 14? Que eu não... Assim, a seleção de 14 era boa, mas ela não era recheada de craques. Eu já acho a de 14 uma das piores. Uma das mais fracas de todas. Se o Neymar e o Ganso tivessem jogado na de 2010... eu acho que aí tem aquela discussão, né? Que o Dunga poderia ter levado o Ganso para 2010. Será que a história seria diferente? Não tem como saber. Não tem como saber, a gente não sabe, mas eu acho que o Dunga, ele teve a oportunidade de fazer como o Felipão fez com o Kaká em 2002. Você preparar o jogador... O Parreira fez em 94 também. O Parreira com o Ronaldo, perfeito, boa lembrança. Para preparar esses caras, né, esses jovens, para o desafio. Até porque o Ganso não continuou indo para a seleção, né, depois... Ele não foi para essa Copa, foi convocado durante as duas Copas de 10 e 14, mas não foi para a Copa. O Neymar já não. A partir do momento que foi convocado, assim que terminou a Copa de 10, ele não saiu mais da seleção. Se ele tivesse vivido 2010, talvez o resultado poderia ser diferente. Talvez. Quem sabe, né? Mas talvez pro aprendizado e pro crescimento do Neymar, teria sido fundamental. Né? Teria vivido uma Copa a mais, né? Uma Copa a mais, numa condição que ele não era protagonista. Porque ele foi ser protagonista no Brasil, cara. Exato. Com 22 anos. E a história a gente sabe, né? A história... Ele teve sorte de não participar do nosso maior vexame. Sim, e ele pode ainda falar disso, ele não tava no jogo. Mas eu acho que o maior vexame foi por causa que ele não jogou. Também, né? Não tem. Aí é uma outra história que a gente pode discutir. Podemos fazer um episódio pra falar do 7-1 aqui também, mas é só pra gente. O Neymar não jogou esse jogo, mas os jogadores levaram a camisa e a gente que tava no Mineirão, todo mundo tava com a máscara do Neymar. Sim, a representatividade era gigante, né, do Neymar. E, assim. Mas uma coisa chama atenção aqui no nosso papo, né? De 10 pra frente. Olha como é que foi muito mais difícil de falar de craques, né? E é isso, assim, eu acho que isso conecta. Por isso que de fato, eu conecto, assim, com aquele gráfico, porque muitas vezes as pessoas acompanham pelo jogador, pelo craque que ela tem, pelo cenário, principalmente o público que não está acompanhando. Em alguns dos episódios atrás, eu disse que tem gente que não deixa de ver o jogo porque o Neymar não vai jogar. Exatamente. E aí a gente quer cada vez mudar mais, né? Exato. E o brasileiro tem a expectativa de ter, de novo, essas safras com várias opções de bons jogadores. Enfim, mas... Que eu acho que tá vindo agora, mas tem que esperar ainda. Mas então... Tem 18, 16 anos. A gente vê bons nomes com baixa idade, né? O Endrick, o Vitor Roque. Só que são caras que a gente não sabe como vai ser daqui 2 anos, daqui 3. Só a história vai poder dizer pra gente. História, né? Mas a gente via a realidade do Ronaldo em 93 com 16, 17 anos. Sim, total. E a gente viu o Kaká surgir também. Todo um monte de gente com Pelé. Pelé, jogador, primeiro e único jogador com 17 anos a fazer gol em final de Copa do Mundo. Sim, é verdade. O jogador mais novo a fazer gol em Copas do Mundo. A gente não... De novo, aí o Pelé... Pelé não é humano. E assim, não dá pra...
falar, o novo Pelé. O novo Pelé não dá pra existir, Não porque tem. o Pelé é o Pelé e não tem outro Pelé, porque... Bom, uma coisa fica claro, a gente tá acabando aqui mais um episódio e dá pra perceber que dá pra gente fazer mais episódio de craque, hein, gente? Dá. Ou não dá? Sim. Igual a gente falou Dá. no início aqui, cabe, né? Graças a Deus aí nossa seleção é recheada de história. Nós passamos rápido aqui, fizemos saltos temporais e a gente pode falar de outros craques aí. deixou no meio. vários nomes de Deixamos fora. vários nomes de fora, mas foi, assim, providencial, né? Porque a gente... Pra gente ter a oportunidade de falar de mais episódios, né, JP? Foi bom esse Sim. episódio, hein, JP? Foi bom demais, João. Eu acho que, inclusive, pensando aqui, você falando isso, a gente pode também falar de alguns nomes que vestiram a camisa da seleção e que talvez hoje, nesse momento que a gente tá já de baixa performance, jogadores não tão bem, que não deveriam ter vestido a camisa, né? Pode ser. Ou então a gente pode pensar lá na frente, porque tem. A gente sabe que tem, né? Mas é isso. Foi um prazer aqui a gente falar, acho que é como a gente fala aqui. A gente não falou de todos os nomes, tem muito mais. Nosso celeiro de craques é gigantesco, mas bom demais. É isso aí. É isso mesmo. Bom demais. Obrigado aí mais uma vez pelo episódio. Dá sua mensagem final aí. Bora lá. É isso aí. Um beijo pra minha esposa, pra minha filha, pros meus pais, meu irmão, pros meus amigos. Acho que a gente recebe muito feedback. Tá muito legal que as pessoas interagem com a gente ali, né, no nosso Instagram, mandando mensagem, direct. Então, isso que é legal. Isso que fomenta aqui a nossa É discussão. isso que dá prazer, né, JP? É isso que dá prazer, né, Biel? Obrigado, JP. Bom demais. Tamo junto. Obrigado aí de novo pela oportunidade, sempre no mesmo ritual, sempre quando acaba, agradecer vocês, agradecer a Deus mais uma oportunidade de a gente estar aqui junto, agradecer o pessoal do Podspace aqui que tá fornecendo aqui ajuda pra gente, agradecer meu pai, e é isso, como sempre, mais um episódio, dando sempre tudo certo, mais um de vários, e continue assim. E é isso, falar de seleção é sempre muito bom com vocês. Boa. Valeu, Biel. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí por acompanhar a gente. Parte 1, então, dos craques. A gente volta mais a falar disso, graças a Deus, com esse celeiro que nós temos. Que Deus abençoe aí, que a gente continue firme. É um prazer pra gente estar aqui. Até a próxima. Beijo pra minha família, beijo pra minha filha, pra minha esposa. Fiquem com Deus e simbora, Brasil! É Brasil! Valeu!